A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Neurotalk. Hoje nós estamos aqui com a Camila, nutricionista da Via Neuro, nossa colega de trabalho, para a gente falar de um tema que é muito relevante para a condição autista, que é a questão nutricional. Nós temos vários aspectos na questão nutricional e que a gente vai abordar aqui com a Camila para a gente poder até desmistificar algumas coisas, a gente poder esclarecer algumas coisas e poder também estar orientando vocês em relação a isso. Primeira pergunta que eu vou te fazer, Camila, que é um tema bem pertinente na questão autista: o que é a restrição alimentar na questão autista? Então, a restrição alimentar na pessoa autista, eles possuem frequentemente essa restrição, né? A gente nota, se não em 100% das pessoas, mas em grande parte. E essa restrição alimentar trata-se de uma restrição que eles têm e aversão a alguns alimentos, né? Tem uma forte resistência em comer coisas diferentes. E isso pode acabar trazendo muito prejuízos, inclusive bioquímicos, para a própria saúde, para o próprio corpo, né? Então, o que chama mais atenção nessa questão da resistência, da restrição alimentar? É a sensibilidade sensorial que eles têm, né? Isso acaba, como tem uma sensibilidade maior, acaba causando aversão a alguns alimentos, e como assim, como o cheiro, a textura, a forma ou até mesmo a temperatura de alguns alimentos, né? Isso acaba aqui agradando alguns, mas em maior parte chama muito atenção, essa sensibilidade acaba sendo maior e eles acabam restringindo alguns alimentos que podem aí no futuro estar fazendo falta, a questão dos nutrientes para eles, né? A questão dos interesses restritos também. Pode acontecer um interesse maior devido a alguma cor ou alguma textura que eles gostam mais, alguma cor que eles se identificam mais e acabam se alimentando, né, desses produtos, desses alimentos de uma forma maior e deixando outros que são importantes também para a nossa saúde de lado. Na questão do comportamento repetitivo também, né? Sempre está se alimentando da mesma forma ou sempre do mesmo alimento. Isso acaba aqui no futuro podendo fazer falta de alguns nutrientes no organismo também. A rigidez também, não aceitar novos alimentos, não aceitar novos produtos, né? Isso acaba deixando de agregar também, né, alguns nutrientes para a saúde dele que são importantes. O atraso em habilidades, né, oral, tanto motora também, como uma dificuldade de mastigação, ou uma dificuldade de engolir o próprio alimento, e algumas doenças gastrointestinais, como alergia, como intolerância alimentar, que a gente vê que tem um índice maior, né, em pessoas autistas. Então, isso de uma forma mais simplificada é o que se trata de uma restrição alimentar para essas pessoas. Ok, vamos trazer aqui um ponto que se aproxima disso, que é a seletividade alimentar. Como é que isso acontece e por que acontece? Bom, a seletividade alimentar é ligada diretamente nessa recusa, nessa restrição alimentar. Então, como eu falei antes, por causa dessa sensibilidade maior no olfato, no paladar, no tato, acaba que se fazendo essa seleção de alguns alimentos que eu gosto mais disso e não gosto daquilo, e essa aceitação em não gostar daquilo que dificulta bastante e atrapalha o desenvolvimento dessa seletividade alimentar, né? Então, assim, essa seletividade, ela tem a recusa desses alimentos, e onde que tem que ser trabalhado essa questão da falta dos nutrientes que o corpo precisa para se manter. Então, assim, é isso que os pais têm mais trabalho, têm uma dificuldade maior para estar trabalhando, a aceitação desses novos alimentos por causa da seletividade. Quando a gente fala da questão autista, as pessoas se referenciam muito a questões de comportamento, questões emocionais.
Nem todos sabem que a questão autista provoca uma alteração metabólica e imunológica importante. Como que a nutrição pode contribuir para essas alterações, Camila? Então, assim, hoje em dia é indicado e tem alguns estudos que falam muito sobre a dieta sem glúten e sem lactose, né? Inclusive, alguns casos em clínica mesmo, a gente vê o relato de pessoas autistas, e é uma quantidade grande, informando essa intolerância ou essa alergia que tem quando ingere algum alimento com glúten ou algum alimento com caseína, que é a proteína do leite. Então, assim, o mais indicado seria, né, fazer a retirada, né, dessa caseína, a substituição por leites vegetais, né? E o glúten também, aí no mercado a gente tem hoje vários produtos, várias ofertas de produtos novos sem glúten, né? Que a gente acaba indicando também para essas pessoas, para estar diminuindo essa incidência de alergia e problemas de saúde mesmo, né? Então, outra coisa que é muito indicada também é a retirada ou a diminuição do açúcar, né? Então, eu sei que é muito difícil, inclusive para criança, né, tá retirando totalmente o açúcar, que seria o ideal, mas o que puder tá diminuindo essa questão de ingestão de doces, né, ou um chocolate que tem bastante leite, que tem bastante açúcar também, poder estar trocando por produtos melhores que não tem uma quantidade tão grande de açúcar, né, ou que tem um leite vegetal, por exemplo, para estar diminuindo esses problemas gastrointestinais, que geralmente o pessoal apresenta bastante, problemas com alergias, inclusive se manifesta-se na pele, né, ou queda de cabelo, ou problema de unhas, inclusive problemas oculares, né, essas alergias acabam causando também, e muitas vezes as pessoas nem sabem que tem essas intolerâncias, né, por isso que seria bom e a procura de um tratamento nutricional para identificar se essa dieta seria o mais indicado ou não, né? Mas uma coisa que é muito importante dizer, assim, que a retirada da caseína, que é uma das principais proteínas do leite, ou a retirada do glúten, só deve ser feita quando o paciente realmente apresentar algum problema com essa substância, né? Isso é feito através de uma análise clínica, né? Ou feito através de exames também. Então, isso é importante, não retirar sem fazer uma avaliação primeiro, né? Mas, assim, o mais indicado seriam essas dietas que têm esses estudos que realmente comprovam que funcionam na maioria das vezes, né? A retirada desses alimentos. Ok, nós falamos de restrição, de seletividade, e vamos para o oposto. Compulsão alimentar e obesidade, né? Aquele paciente que não tem a percepção da saciação e que acaba comendo muito e tal. Como é que isso funciona na questão autista? O que acontece é que nós temos aí nos autistas uma incidência grande de problemas hormonais, né? Nós temos um hormônio chamado leptina, que é responsável por dar a saciedade, e temos o hormônio chamado grelina, que é responsável por dar aquela vontade de comer, digamos, também, né? E por eles terem essa questão de alguns problemas hormonais, isso aí acabam desregulando. Nós temos também o hormônio cortisol, que é responsável pelo estresse, que acaba estimulando muito a produção de gordura também. Então, tem essa questão que teria que procurar um profissional para ajudar essa questão de regulação hormonal, porque essa falta de saciedade muitas vezes é tida isso, né? O desequilíbrio hormonal desses hormônios que eu acabei de falar, e que para uma pessoa autista às vezes é bem difícil, e outra também é a falta de atividade física, né? Que acaba que às vezes faltando um estímulo maior para ir atrás de uma ginástica, ou de uma corrida, ou de uma caminhada, ou até de um exercício um pouco mais focado, né? E acaba também, além dessa desregulação hormonal, esses hormônios que eu acabei de falar, a falta de atividade física devido à falta de estímulo, né? Então, por isso a importância de procurar um profissional de educação física para estar passando as orientações corretas, né? E através da alimentação, tá tentando regular esses hormônios para que essa falta de saciedade venha a ser compensada, venha a ser equilibrada, né? E essa questão da saciação, ela é, entre aspas, fácil de ser trabalhada, ou ela, mesmo com o controle hormonal, fica difícil?
Não é fácil porque não se trata só dos hormônios, né? Porque por mais que tu vá no médico, né, e através da alimentação tu consiga regular também, né, porque é um tratamento coadjuvante, alimentação para estar regulando essa questão hormonal, mas mesmo assim tem a questão de saúde mental, né, a questão do estresse, a questão da ansiedade, então é todo um conjunto que tem que estar trabalhando e para isso não é fácil. Então, mas buscando profissionais e tendo vontade de ir atrás, né, para obter o conhecimento e depois botando isso em prática, ajuda bastante. A Camila fez uma colocação ali que é muito relevante, mas que eu vou fazer uma observação, né? A questão da atividade física hoje é considerada um dos grandes meios terapêuticos de contribuição para a qualidade de vida da pessoa na condição autista. Ao mesmo tempo, nós encontramos uma estatística muito significativa de pessoas na condição autista que não são motivadas e que não gostam da atividade física. Então, nós vamos fazer um programa sobre isso, nós vamos conversar sobre isso, porque é um tema bastante relevante. Mas vamos voltar aqui para a questão nutricional. Uma alimentação saudável e equilibrada. De que forma pode ajudar o indivíduo na condição autista? Ele pode ajudar porque essas pessoas autistas, eles relatam muito problemas gastrointestinais, né? Principalmente. É inchaço, gases, ou é uma diarreia, ou é uma constipação, ou é um alimento que eles relatam fica parado ali no estômago e isso acaba atrapalhando bastante também. Então, assim, uma alimentação balanceada vai ajudar bastante essa questão da melhora do gastrointestinal. Se caso for necessário, né, fazer suplementação, é feita uma avaliação, né, para ver se precisa ou não, se tem ou não necessidade de suplementar, mas a alimentação ajuda bastante nesse caso. Não só os alimentos que você vai ingerir, mas os horários que você ingere, né, também conta muito. Isso aí ajuda para o desenvolvimento, o crescimento da criança autista, né? Ajuda também para estar sanando algumas deficiências nutricionais, né, que geralmente aparece bastante. A questão da obesidade também, né, ela ajuda, no caso, seja uma criança autista, ela ajuda a diminuir a obesidade juntamente com a atividade física, né. Problemas cardiovasculares também, que é bastante frequente, a alimentação pode ajudar muito em relação a isso, né, e no equilíbrio do sistema metabólico também, né. O que seria esse sistema metabólico? De uma forma mais simples, são os alimentos que você ingere e se transformam em gordura no teu corpo, né? Então, esse sistema metabólico ajuda a trabalhar a energia, né? A obtenção de energia através desses alimentos para estar processando normalmente aí dentro do teu corpo, né? Então, o sistema metabólico, ele tem que estar bem equilibrado e a alimentação ajuda muito isso também, inclusive no sistema imunológico, que é o sistema que protege o nosso corpo, né? A alimentação também diretamente ligada a isso. Então, uma dieta equilibrada numa pessoa autista, né, principalmente em criança que já vai crescendo, né, de uma forma correta, com alimentação correta, para lá no futuro não tá dando, né, desencadeando alguma doença crônica ou algo pior. Bem, vamos falar um pouquinho de criança, né? Porque quando você tem um autista de diagnóstico tardio, ele tem autonomia, ele tem participação. Quando a gente fala de questões alimentares e de mudanças do processo alimentar, o pai, a mãe, a família em si tem um papel importante. Qual é esse papel e quais são as dificuldades com esses pais, Camila? Então, assim, a gente nota que essa busca dos pais por essa questão de equilíbrio nutricional para os filhos está aumentando bastante nos últimos tempos, né? Para as crianças autistas, principalmente. Porque nota-se através de exames, né? De exames de carências, que inclusive há um desequilíbrio grande de nutrientes no corpo, isso tanto de minerais quanto de vitaminas, né? Isso tem que cuidar bastante. Isso está fazendo com que os pais vão atrás de um tratamento nutricional correto. E não só por isso, mas também para saber como lidar com essas crianças, né?
no dia a dia, como fazer a preparação dos alimentos, como fazer com que eles tenham uma aceitação maior desses alimentos. Então essa também é uma dificuldade com que faz com que os pais vão atrás de uma ajuda, né? Então aqui eu tenho algumas dicas que podem estar auxiliando nessa questão dos pais, né? Uma coisa que dá resultado, né, na maior parte das vezes, é fazer preparações criativas, preparações diferentes para o filho, digamos, né, para uma criança, até mesmo para a pessoa adulta, né, mas tratando de uma criança, vamos falar, um prato com uns alimentos em formatos de animaizinhos, né, ou um arrozinho mais colorido, né, datas comemorativas, né? Tá montando um Papai Noelzinho ali no prato. A gente sabe que não é uma coisa muito fácil, muito rápida, mas que aos poucos vai dando resultado e vai chamando a atenção da criança para isso. Tornar uma alimentação mais animada, digamos assim, né? Outra coisa também que é muito indicado, não forçar a criança a comer, né? Não acabar discutindo com a criança sobre aquele alimento que ele tem que ingerir, porque isso vai acabar causando, além do atrito, uma aversão maior com aquele alimento que deve ser consumido, né? Às vezes uma coisa que daqui um mês ele vai estar aceitando, se tiver muito atrito, né, alguém forçando, acaba-se que a criança não aceitando nunca, né? Isso aí é uma coisa recorrente também. Outra coisa é sim, evitar classificar alimentos bons e alimentos ruins. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Como a criança autista, né, ou a pessoa autista é muito literal às vezes, então tem coisas que não são tão ruins e tem coisas que não são tão boas, mas eles escutando dessa forma acabam que sem saber interpretar e evitando para o resto da vida, às vezes, algo que vai trazer um benefício para ele aí na frente, né, ainda mais tratando de questões nutricionais. E causando esse estresse também, isso acaba dando aversão a esse alimento, né. Outra coisa também é aquele esquema de recompensas, né? Eu deixo você ir ver a tua televisão se você comer isso aqui, eu deixo você ficar tanto tempo no tablet se você comer isso outro, né? Então acaba-se que causando uma seletividade, não, uma recusa muito maior desse alimento, fazendo essa troca, né? Então, assim, a questão é a paciência, né? Oferecer, né, várias vezes, deixar ali no pratinho para ele dar uma olhada de vez em quando, mesmo que não tenha o contato, mas procurar não fazer, né, essa troca, assim, de compensação, digamos. Outra coisa que é importante também, e a gente vê muitos relatos de pais que às vezes não se atentam a isso, é problemas físicos, né? Às vezes problema de deglutição, problema na garganta mesmo, né? Alguma coisa assim na estrutura bucal que acabe atrapalhando a ingestão desse alimento também. Isso é importante, né? Tá fazendo essa avaliação física para ver se, às vezes, pensa, é uma seletividade grande e não sabe que pode ter um problema físico também, né? E outra coisa que é muito importante também são os hábitos da família, Clécio. Isso é uma coisa que a gente vê que é bastante deficitária essa questão, porque muitas vezes os pais querem que as crianças comam isso, né? Aquilo é bom, tem que comer aquilo lá vai fazer bem para você, mas o próprio pai ou a mãe não come, né? Isso é muito importante ter na mesa, alimentos bastante variados, né? Quanto mais natural possível, né? Para pessoas autistas tem essa questão do glutamato monossódico, de corantes, que acabam causando uma alergia ou desencadeando uma intolerância alimentar, né? Então, quanto mais natural, melhor. Eu sei que é um pouco mais fácil a gente ir no mercado e já comprar tudo pronto, né? Mas se tratando, né, de pessoas autistas, tem que ter essa questão, esse cuidado um pouquinho maior aí nessa alimentação, quanto mais in natura, melhor. E não ter só o produto na mesa, mas também os pais se alimentarem, os pais ingerirem esse alimento que ele quer que o filho que esteja ingerindo, né? Então, esse contato no olhar da criança, vendo o pai ou a mãe comendo, se sentirem satisfeitos, sem aquela coisa de pressionar, você tem que comer, tem que comer. Às vezes eles aceitam melhor estarem olhando os pais se alimentando com uma cara satisfeita, né, com aquilo, do que realmente às vezes você oferecendo.
Então, assim, um exemplo vem da família, né? Começar por ali. Eu sempre digo, tratamento nutricional para crianças autistas, né? Ou até mesmo adulto autista. É você dar o exemplo, você mostrar, né? Fazer a retirada de alguns produtos também que não são bons, né? Que isso aí no tratamento nutricional a gente acaba conversando sobre isso. E dar o exemplo, mostrando, né? Ó, é assim que tem que fazer de uma forma mais tranquila, mais leve. Muito bem, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu acho que a Camila conseguiu trazer boas orientações, apresentar aí alguns caminhos importantes, principalmente para quem tem os filhos na condição autista. Informando vocês que a Camila atende tanto presencial quanto virtualmente, tá? Eu não sou nutricionista, sou psicólogo, mas eu dou uma ênfase muito grande ao tratamento nutricional, a contribuição é muito significativa, em função de todos os aspectos que nós abordamos até agora. Camila, quero te agradecer, foi muito bom ter você aqui, certamente você trouxe informações extremamente valiosas. E, gente, até nosso próximo programa, semana que vem, um grande abraço a todos. E estamos começando mais uma expedição Pantanal. Hoje estamos aqui no Rio Paraguai-Mirim e nesse nosso primeiro dia é o dia de nós irmos até os ribeirinhos e a gente levar uma cesta básica que a gente traz lá de Lages. Este ano, o nosso amigo João do supermercado Mesalira nos proporcionou uma cesta básica completa para 30 famílias aqui no Paraguai-Mirim e também no São Lourenço, onde nós vamos a partir desta semana. Nossos amigos também da Lojas VF forneceram uniformes e algumas roupas para a gente trazer para os ribeirinhos. E a gente quer agradecer muito também à transportadora Zappellini, através das boas práticas que nós estamos aqui, que a gente consegue chegar ao Pantanal e começar mais essa expedição. Então hoje vocês vão acompanhar a entrega de cestas básicas, vamos visitar os ribeirinhos e vamos bater um papo com eles e levar esse grado para eles, tá bom? Fiquem ligados conosco aí. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Porque não ver
ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar.